paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Nós entraremos aqui em nome de Jesus, que o Espírito de Deus venha falar em nossos corações através desta palavra, através deste ensinamento, a qual o Espírito de Deus ele vem nos guiar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mefibozeque, um homem, louvado seja o nome do Senhor, que foi historiado como uma das muito belas palavras passadas da história da Bíblia. É uma história que move os nossos corações. Pois nós vamos estar lendo aqui, igreja, para nós entendermos o texto e o contexto. Vamos estar lendo no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 e 2. 2 Samuel 9, 1 e 2, que diz assim: Davi então disse: ficou alguém da casa de Saul a quem lhe possa eu usar de misericórdia por amor de Jonatas? Davi lhe faz uma pergunta. O 2 vai falar assim: e havia um servo da casa de Saul que se chamava Ziba, a qual chamaram que viesse a Davi. E o rei lhe disse: és tu Ziba? E ele respondeu: teu servo. E o rei disse: não ficou ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da misericórdia de Deus? E Ziba respondeu ao rei: ainda ficou um filho, Jonatas, aleijado de ambos os pés. E quando Ziba diz essa palavra, igreja, nós vemos que quando ele fala a palavra aleijado, ele pode ter interpretado, mas o que o nosso rei Davi está querendo com o aleijado? O que o aleijado pode fazer aqui no Palácio Real? Mas quando Davi fala, igreja, sobre misericórdia, no hebraico, misericórdia quer dizer requisete, que é graça e bondade. Davi queria dar de graça e bondade com o filho de Saul, com o neto de Saul, louvado seja o nome do Senhor, e filho de Jonas. Por quê? Porque foi feita uma promessa, igreja. Davi ele faz uma promessa com Jonatas e faz também uma promessa com Davi, com Saul. Então nós vamos ler, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre essa aliança. Nós vamos lá para o livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 20, 1 Samuel capítulo 20, versículo 14, 20 e 14, que fala assim, ó: e se eu viver, não usará porventura da misericórdia do Senhor para comigo, para que não morra? Nem tirarás tampouco a tua misericórdia da minha casa eternamente, nem mesmo quanto desraigar o Senhor a cada um dos inimigos de Davi da terra? Assim, o 16 diz assim: assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: requeira o Senhor da mão dos inimigos de Davi. E tornou Jonatas a jurar a Davi, porque o amava com toda a sua alma. Igreja, Jonatas, ele amava Davi com a sua alma. Quantas vezes, igreja,
Davi, louvado seja o nome do Senhor, foi perseguido por Saul. Quantas vezes Saul ele tenta matar, louvado seja o nome do Senhor, Davi. Jonatas, sendo amigo, amava Davi com a sua alma, o defendia. Ele não podia ir contra o seu pai, que era rei de Israel, mas ele o defendia porque ele o amava. A amizade de Davi e Jonatas era uma amizade pura, uma amizade de alma, de amor, igreja amada do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E antigamente, igreja, para não haver desavença das descendências, confusão das descendências, quando um rei tomava o seu reinado, louvado seja o nome do Senhor, toda a família daquele rei, eles eram mortos, toda a descendência daquela família eram mortos, para que não houvesse desavença. Então Jonas pediu que se havesse misericórdia, quer dizer, no hebraico, rezetek, que é graça ou bondade da parte de Davi com a família de Jonatas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nós vemos que Davi, ele faz uma aliança com Jonatas. Nós vemos, igreja amada do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que quando Saul, ele estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, à procura de Davi, quando Saul estava à procura de Davi para matar Davi, a Bíblia vai nos relatar, igreja, que Saul ele entra numa caverna e ele não sabia. Eu creio que deu vontade de Saul ir no banheiro. E Saul entra naquela caverna, mas ele não sabia que Davi estava ali naquela caverna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando louvado seja o nome do Senhor Jesus, Saul ele sai daquela caverna, Davi também sai daquela caverna, e nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Saul, ele com aquela ira sobre a vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do rei Davi, o rei Davi cortou-lhe ali um pano de manga da roupa de Saul e falou: Saul, olha aqui, Saul, se eu quisesse te matar, ou se eu quisesse ter feito algo contigo, Saul, eu tive oportunidade, mas quem sou eu para tirar a vida do meu rei, do ungido de Deus? E Saul olha para Davi e fala: realmente, Davi, vejo, Davi, que você tem mais misericórdia do que eu. Ele quis dizer: Davi, você está olhando mais para a vontade de Deus do que eu, você está sendo mais sábio do que eu. Ele quis dizer: eu estou com ira, Davi, mas você não, Davi, você é um homem bom, você poupou a minha vida. E Saul começa a reconhecer, louvado seja o nome do Senhor, a bondade de Davi, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, igreja amada do Senhor, que quando Davi pergunta, louvado seja o nome do Senhor, se havia alguém ali, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que podia, glória a Deus, ter de misericórdia, se sobrou alguma descendência de Saul ou de Jonas, para que Davi tivesse de misericórdia, de bondade com aquele que ficou, para honrar a promessa que lhe foi feita. Pois também Davi ele faz uma promessa, louvado seja o nome do Senhor, com Saul. Nós vamos lá em 1 Samuel capítulo 24,
1 Samuel 24, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 24, 21. Vamos ler lá. 24, 21. Também Davi faz uma promessa e um juramento com Jonatas e também faz com Saul. Abre aí em 1 Samuel capítulo 24, versículo 21, que diz assim: agora, portanto, jura-me pelo Senhor que não cortará a minha descendência depois de mim, nem riscará o meu nome da casa de meu pai. Então Davi jurou a quem? Então Davi jurou a Saul. E Saul se foi para a sua casa, e Davi, porém, e os seus homens subiram ao lugar forte. Então, amados e queridos irmãos, nós vemos que foi feita uma promessa abaixo de Deus entre Jonatas e Saul com Davi. Então Davi, ele queria cumprir aquela promessa, igreja, porque a promessa não foi de Davi, a promessa primeira ela veio de Deus. E nós vemos, igreja, que Saul estava em guerra. Saul, ele queria matar Davi. E nós vemos que quando Saul estava perante, louvado seja o nome dos seus inimigos, e viu que estava perdendo a sua guerra, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ele estava a perder a guerra. Saul falou assim com o seu soldado, e falou: estou vendo que nós estamos perdendo a guerra, e se for para mim morrer na mão deles, judiado, com sofrimento na mão deles, eu prefiro tirar a minha vida. E Saul coloca uma espada entre as pedras, e ele vai de encontro àquela espada e bate contra a pedra e contra a espada, e a espada entra em Saul, igreja amada do Senhor. E aquele soldado que estava com Saul, aquele soldado, ele olha para um lado e olha para o outro e fala assim: o meu servo tirou a sua vida para não sofrer, eu também vou tirar a minha, porque eu não vou sofrer na mão dos filisteus, eu prefiro eu mesmo tirar a minha vida. E aquele soldado foi e tira a sua vida, mas só que quando aquele soldado tira a sua vida, Saul, ele estava agonizando. Saul, ele não conseguiu tirar a sua vida. Saul estava agonizando, mas ainda Saul estava vivo. E passava uma mulher naquele momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Saul se implorou que aquela mulher ajudasse que Saul, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tirasse a sua vida, porque Saul não queria viver diante e perder a batalha com seus inimigos. Igreja, nós vemos que Davi, ele nunca perdeu uma batalha, porque Davi sempre estava perante a graça de Deus. Mas Saul não. Saul, ele quis fazer a sua vontade. E nós vamos ver que aquela mulher, ela ajudou para que Saul sim tirasse a sua vida, igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí a notícia, igreja, que Saul, Jonas também perdeu a sua vida ali, foi tirada a vida de Jonas, foi tirada a vida de Saul, e correu-se, igreja, a notícia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém chegou até a babá que cuidava do filho de Jonatas, louvado seja o nome do Senhor, e falou que Jonatas e Saul estavam mortos
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela babá também, com medo de ser morta com a criança, aquela babá, ela pega aquela criança correndo, pega aquela criança, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ali no momento de aflição, e a Bíblia vai nos relatar que aquela criança, ela cai, igreja, e quando aquela criança cai, aquela criança, ela fica paralítica dos 2 pés, igreja. Aquela criança fica paralítica. E um homem chamado Zipa, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é ele que levava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, recado para Davi. É ele que disse que sabia aonde estava alguém da descendência de Saul. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, igreja amada, igreja do Senhor, que aquela criança, ela foi levada para uma terra, a terra de Lodebar. A terra de Lodebar, igreja, é uma terra que quer dizer, Lodebar quer dizer, quer dizer sofrimento, igreja. Debar quer dizer maná, leite, mel, pastagem, mas a palavra quer dizer sofrimento, lugar de pessoas que são rejeitadas. Lodebar era um lugar, igreja, que quando se nascesse alguém aleijado, alguma criança deficiente, em alguma família, era levado para Lodebar. Lodebar era lugar de sofrimento. Lodebar era lugar de desprezo, pois todas as famílias desprezavam os seus filhos e levavam para a terra de Lodebar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lodebar não era terra boa, igreja. Lodebar era lugar de deficiente, de leprosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde famílias iam para a terra de Lodebar para deixar os seus filhos, para deixar pessoas fora, extintos da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá estava o neto de Saul. E a Bíblia diz que o grande chefe da guarda de Davi, que se chamava Penai, um grande soldado do rei, chega naquela casa, igreja, creio, ali em Lodebar, creio que aquela casa de tapera, e pergunta: és tu Mefibosete? E ele somente, igreja, esperando a morte. Então Mefibosete que diz: sou eu mesmo, teu servo. E enquanto ele esperava, igreja, Mefibosete esperava a morte, ele disse assim, eu creio que ele disse assim, Zipa disse assim, igreja: perdoa. Penai disse assim: Davi, o rei, ele quer te ver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino, igreja, Mefibosete, que ele deve ter pensado assim: o rei quer me matar-me pessoalmente, e eu não tiro a razão do rei, porque o meu avô tentou matar ele várias vezes. Quantas vezes que o meu avô Saul tentou matar Davi, então eu não tiro a razão de Davi para querer me matar. Então a igreja, esse aleijado agora é levado para Jerusalém, para o palácio real.
dentro do palácio, diante de Davi, homem que nunca perdeu uma batalha. A Bíblia vai nos relatar, igreja, que Davi era um homem que nunca perdeu uma batalha. Por quê? Porque Deus estava em todas as batalhas. E eu creio, igreja, que ele se aproxima do rei todo com medo, sujo, amedrontado, pois da onde ele veio, igreja, de uma terra, louvado seja o nome do Senhor, de sofrimento, uma terra de humilhação, e de repente ele se depara diante do rei, aonde o seu avô, louvado seja o nome do Senhor, era o maior inimigo do rei Davi, porque o seu avô Saul, a vontade dele era matar Davi, a vontade dele era tirar a vida de Davi. E eu creio que Mefibozeque, ele veio tantas coisas na mente dele quando ele se depara diante de Davi. E eu creio que ele diz assim, ele pode pensar assim: eu só estou esperando a pena de morte. No versículo 7, igreja, nós vamos ver que Mefibozeque só esperava o barulho ao desembaiar uma espada e morrer. Ele só esperava que o pensamento dele é que Davi queria tirar a própria vida dele pessoalmente, por ser tão perseguido por seu avô Saul. Mas Davi olha com um olhar de misericórdia para Mefibozeque. Ele olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, e diz para ele assim: não temas, não tenha medo, porque eu usarei da graça de Deus para com você, e eu vou te restituir todas as terras que pertencia a Saul, teu avô. Que história linda, na igreja. E tudo que era dele agora será teu. E Davi disse assim para Ziba: quantos homens você tem em sua casa? Ele disse: 35. Ziba disse: 35. E disse Davi: pois é, a partir de hoje, você e os 35 serão escravos de Mefibozeque. Vocês vão cultivar as terras de Saul, que agora são dele, e nunca vai lhe faltar nada. Eu creio que Davi disse assim: anota aí, pão sempre ele vai comer na minha casa. Fala aí comigo, igreja: pão sempre ele vai comer na minha casa. Alguém que estava esquecido na terra de Lodebar, numa terra de sofrimento, agora vai comer na casa do rei Davi. E ele diz: porque a partir de hoje, Mefibozeque é meu filho. Davi, ele toma o neto de Saul, o filho de Jonatas, que te amava com toda a sua alma, que era amigo de Davi. Agora ele fala: você agora é o meu filho. Davi, ele cumpre a promessa que fez a Jonatas e cumpre a promessa que fez a Saul. Irmãos, vocês que conhecem na Bíblia uma história mais bela de graça de Deus como essa, alguém que merecia a morte sem merecer, pelos seus antepassados ele merecia a morte,
mas sem merecer, pois ele não fez nada. Quem fez foi a descendência. Jonatas amava com a sua alma. O avô de Mefiboseque odiava com toda a sua força. Agora se torna filho do rei, porque 3 vezes, se você ler no capítulo 9, igreja, o rei Davi fala: o pão ele comerá na minha mesa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Imagina agora, igreja, a mesa do rei está posta para a refeição, as cadeiras tudo posta para receber os filhos do rei. A Bíblia vai relatar que Davi tinha 17 filhos. Entrou o primeiro filho, igreja, Salomão, o homem mais sábio do planeta. A Bíblia diz que antes dele não houve e nem haverá homem mais sábio que Salomão. Depois, igreja, que entra Salomão, entra Abisalão. A Bíblia vai relatar que Abisalão, o homem mais lindo da face da terra, da planta dos pés à planta da cabeça, o homem não tinha defeito. A Bíblia diz que era um homem lindo, e ele entra e se assenta à mesa. Além dos filhos, igreja, se assenta também os valentes do rei. Quem quer saber quem que eram os valentes do rei que se assentava junto com os seus filhos no palácio real com Davi? Quantos valentes tinha Davi, igreja? A Bíblia vai relatar que Davi tinha 37 valentes. E Davi chamava cada um por seu nome, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos entender por que os valentes de Davi, eles sentavam juntamente à casa real e juntamente com os seus filhos para o almoço, ou para a janta, ou para o alimento, se assentava à mesa com Davi e seus filhos. E era assim. O primeiro se chama Uma Vez. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a história desse valente da guerra. Esse primeiro a ser chamado, Davi o chama, e uma certa vez, esse primeiro valente da guerra, ele estava na guerra, e de repente, igreja, ele viu que estava perdendo a guerra, ele se viu sozinho na guerra, e quando ele percebeu que ele estava sozinho no meio dos seus inimigos, ele pegou a sua espada, disse assim: eu vou lutar pelo Senhor e por Davi. E a Bíblia vai nos relatar, igreja, que ele sozinho naquele dia, ele matou 800 homens, 800 inimigos só naquela noite. A Bíblia diz que quando deu o pôr do sol, igreja, a guerra tinha que ser interrompida. Era a hora da igreja ser interrompida, era a hora da guerra ser interrompida. E a Bíblia diz que a espada não caía da mão daquele valente. Ele balançava a espada não caía. Porque, igreja, a espada tinha entrado dentro da carne dele, de tanta gente que ele matou naquela noite. Por sua lealdade a Davi, ele matou 800 homens, e aquela espada, ela entrou, tantos homens que foram mortos, aquela espada, ela entrou de carne adentro, que ele balançava a mão e a espada não caía. Esse foi um dos valentes de Davi, e era esse tipo de homem que entrava e se assentava, quem está entendendo da glória a Deus, e se assentava à mesa com Davi, com seus filhos, louvado seja o nome do Senhor.
Depois chega mais 3 valentes para se assentar à mesa. Sabe qual é a história deles, igreja? Um dia eles estavam perto de Davi, e Davi mencionou: estou com uma sede. Mas Davi disse assim: mas eu não queria desta água aqui, eu queria a água do poço de Belém, porque a água lá tem um teor diferente. A água lá ela tem um pH diferente, ela tem um gosto diferente, eu queria daquela água. E os 3 valentes, eles ouviram, e um deles falou: rei, está com sede? Vamos lá em Belém buscar água para o rei. O outro disse assim: você esqueceu que os filisteus estão cercando em volta do poço? E o terceiro disse: ah, sim. E os 3 foram lá. Os 3 valentes entraram dentro do acampamento filisteu, mataram quem tivesse impedindo eles, e encheram uma vasilha com água e trouxeram para Davi. E disseram: Davi, aqui está a sua água. Davi disse: que água é esta? Eles disseram: lá do poço de Belém. Davi disse: lá não estava cheio de soldados filisteus? Como que vocês entraram lá? E eles disseram: quem não deixou nós entrarmos lá está morto, nós matamos. Mas quem não impediu nós de trazer a sua água, nós deixamos vivo. Mas a sua água, rei Davi, está aqui. Sabe o que o rei Davi fez? Ele pegou a água e derramou no chão e disse assim: eu beber dessa água jamais. Davi disse: eu jamais vou beber dessa água. Eu jamais quero beber, eu prefiro derramar essa água no chão do que beber dessa água. Mas ele disse para eles: mas eu louvo. E Davi pega, ele derrama a água toda no chão. Mas Davi diz: mas eu louvo ao meu Deus pelos homens da fidelidade que Deus me deu. Dos homens que eu tenho, é esse tipo de homem que entrava e se assentava, igreja. Eram homens fiéis a Deus, eram homens fiéis ao seu rei, louvado seja o nome do Senhor. E através da fidelidade deles, ele era chamado como homens valentes. Se você é fiel a Deus, se você é fiel ao seu pastor, você é tomado como homem valente, e você sentará à mesa ao rei, igreja amada do Senhor. Presta bem atenção nessa palavra, nesse ensinamento, que você vai se encher da graça de Deus. E quando a igreja todos estavam à sua mesa, alguém tentava pegar um pão, e o rei disse: o rei Davi disse: espera um pouquinho, nem todos estão à mesa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E todos os filhos, igreja, devem ter perguntado: mas pai, todos já chegaram, todos nós estamos aqui, os valentes, nossos filhos, estamos todos aqui. Davi disse: não, falta um, falta Mefibosete. Vale o glória a Deus aí, igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
E quando o palácio real se calou, quando Davi fala, falta Mefibosete, o palácio se calou. E ouve-se um som de uma moleta que vinha, é Mefibosete, vem com muita dificuldade, pois ele era aleijado e dependia de muletas para andar. Quando ele chega à mesa do lado de Davi, com dificuldade, igreja, e sobe na cadeira e se assenta, olha para Davi e diz: Pai, desculpa o atraso. Davi olha para Mefibosete e diz: Filho, aqui ninguém teria começado sem você. Ele quis dizer, ninguém teria começado a comer nada, a fazer nada, sem que teria chegado o meu filho Mefibosete. Quando Davi olha para Mefibosete, assentado à sua mesa, a mesa do pai, igreja, cobre todos os teus defeitos na mesa. Ele não é mais, igreja, quando Davi olha para ele, porque quando você se assenta à mesa do rei, todos os seus defeitos, todos os seus pecados, eles são cobertos, eles são justificados. E quando ele senta à mesa do rei, ele não é mais um aleijado, igreja, ele é filho. Ei, que decalabanda sube. Quem está entendendo? Ele não é mais o aleijado, Mefibosete não é mais o aleijado, ele é filho do rei, igreja. E quando sentamos à mesa do Pai, cobre todos os nossos defeitos e os nossos pecados. Igreja, presta bem atenção, medita bem nesse ensino. Nós não somos estranhos e peregrinos, nós somos filhos que a recebe, que a graça de Deus, que a bondade de Deus nos perdoa e nos transforma. Amém, igreja? Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fique com vocês, e que vocês venham receber essa mensagem, e venham meditar nessa mensagem, e entender que Deus, Ele promete e Ele cumpre. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus, Ele coloca para assentar à mesa, não importa a sua aparência, o que importa é a promessa que foi feita por Deus na sua vida. Amém? Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Aqui é o pastor Valdinei da Assembleia de Deus, eis que vem sem demora. Amém? Mando um abraço para todos os amados e queridos irmãos, que vai ter mais estudo, igreja. Inscreve no canal, deixa o seu like, que nós vamos estar trazendo mais estudo. Pessoas sendo curadas de câncer, já tem no canal, pessoas sendo curadas de todo tipo de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas não deixe de se inscrever, não deixe de mandar os vídeos para mais pessoas ser alcançada pela palavra de Deus, pelos milagres. Não deixe de deixar o joinha, amém? Para ajudar o canal, para que o canal cresça, que alcance muito número de pessoas para ser abençoado. A paz do Senhor, eu amo vocês em Cristo Jesus.